Ok, pessoal, começaremos a ver agora o que são figuras geométricas não planas. Figuras geométricas não planas, também conhecido como figuras geométricas espaciais, são aquelas que possuem três dimensões: altura, comprimento e largura. Então nós temos alguns exemplos aqui que a grande maioria das pessoas já podem ter se deparado. Então nós temos aqui um cubo. Nós temos aqui um prisma de base pentagonal, iremos comentar mais sobre essas características um pouco na frente. Temos aqui uma pirâmide, nós temos um cilindro, muito parecido com as latas de leite em pó. Temos aqui um cone, parecido com casquinha de sorvete, chapéuzinho de aniversário. E a esfera, que é a nossa bola de futebol. Dado algumas as figuras geométricas não planas, a gente pode traçar planos que interceptam ou que cortam essas figuras geométricas. Na hora que esses planos cortam essas figuras geométricas, são criados novas figuras nessa interseção da figura geométrica não plana com o plano. Então, dependendo de como essa interseção for feita, ou melhor, esse corte foi feito, pode gerar figuras geométricas diferentes. Então, por exemplo, nós temos aqui um cubo. Passamos um plano aqui que está representado pela parte em amarelo. Então, esse plano corta o cubo e lá dentro a gente tem desenhado também um quadrado. Aqui eu tenho o mesmo prisma de base triangular. Já iremos especificar o que vem a ser um prisma e de base triangular. Então é o mesmo, só que com posições diferentes. Então, dependendo de como o plano interceptar essa figura espacial, ele pode dar um triângulo, pode dar um retângulo. Então, esses cortes que são dados aqui são chamados de seções planas. Planificação. O que vem a ser planificação? Planificar é quando a gente pode transformar uma figura espacial numa figura plana. É quando podemos planificar todas as suas superfícies. Então, nós temos aqui um prisma de base hexagonal. Então, é como se eu pudesse cortá-lo e abrir. Então, abrindo, eu tenho 6 retângulos e 2 hexágonos. Então, na planificação da superfície do prisma de base hexagonal, obtemos retângulos e hexágonos. Aqui eu tenho, por exemplo, um cilindro, que na planificação da superfície do cilindro, abrindo esse cilindro e planificando ele, obtemos 2 círculos e um grande retângulo. As figuras não planas são divididas em duas classificações. Elas podem ser poliedros ou corpos redondos. O que vem a ser poliedros? São aqueles que são formados por polígonos em suas faces. Então, nós temos aqui um poliedro, no qual as suas faces são polígonos, no caso aqui, triângulos, certo? Então, esse aqui é um poliedro. Os corpos redondos são as laterais formadas por figuras curvas, como o cilindro, o cone e a esfera. Nesse primeiro momento, iremos estar trabalhando mais especificamente com os poliedros. Muito importante a gente saber algumas denominações no poliedro. Vértice é esse biquinho de encontro das arestas. Aresta é a linha que forma cada face desse poliedro. E face é exatamente os polígonos que formam esse poliedro. Os poliedros podem ser separados em duas classificações. A primeira classificação é de prismas. O prisma ele possui duas bases poligonais e as faces são sempre paralelogramos. Então, nós temos aqui uma base e outra base. Então, nós temos aqui um prisma de base hexagonal. Então, percebam que as suas laterais são retângulos. Lembrando que retângulo também é paralelogramo. Aqui eu tenho um prisma de base retangular
Então, percebam que eu tenho dois retângulos e também as suas laterais sendo retângulos. Aqui eu tenho um prisma de base triangular, então duas bases iguais, como ele já vem pela definição, e as laterais também sendo retângulos. E aqui eu tenho o cubo. Eu posso considerar qualquer face sendo base. Então, duas bases e as laterais todas sendo paralelogramas. Isso são prismas. E nós temos também as pirâmides. As pirâmides possuem uma base poligonal, apenas uma base, e as faces laterais são triangulares. Então, nós temos aqui a pirâmide de base quadrada e aqui a pirâmide de base triangular. Uma coisa muito importante é saber sobre a relação de Euler. Se escreve Euler, mas se lê Euler. O que é essa relação? Essa relação ela vale para qualquer poliedro. Euler provou em qualquer poliedro que o número de vértices mais o número de faces sempre vai ser igual ao número de arestas mais 2. Então vamos pegar esse exemplo aqui, no qual eu tenho um prisma de base pentagonal. 1, 2, 3, 4, 5. Então nós temos quantas faces? As duas bases e 5 retângulos laterais. Então nós temos 7 faces. Vértices. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Lá embaixo também. Nós temos 10 vértices. E arestas, que são as linhas, se nós contarmos aqui, nós temos 15 arestas. Então, se eu pegar o número de vértices, 10, somar com o número de faces, e do outro lado, pegar o número de arestas e somar com 2, percebam que os dois lados vão dar 17. Essa é uma relação que vale para qualquer poliedro. Ok, pessoal?